Olá, sejam bem-vindos ao Redencast, o seu podcast do aconselhamento redentivo. Hoje nós vamos falar sobre transtorno bipolar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês aí? Altos e baixos, né? Vocês não viram essa vindo. Eu tava esperando algo assim, viu? Eu tava esperando. Ai. Muito bom. Foi de baixo para alto em segundos. Ai. Eu não bem, né, esperava gente? nada, mas subiu com tudo. E assim começa esse Redencast, né? É isso aí, tamo bem, graças a Deus. Bora para mais um episódio. Hoje nós vamos falar aí de uma coisa que tem sido bastante falada, né? As pessoas eram mais diagnosticadas disso antigamente, assim, uns 10, 5 anos atrás. Uns 5 anos para cá eu tenho percebido menos transtorno bipolar, mas ainda assim é alguma coisa que chama muita atenção e é uma excelente desculpa para a nossa perda de controle emocional, que a Bíblia chamaria de domínio próprio. Eu não poderia começar dizendo algo diferente de que Jesus ele é Senhor sobre as tempestades de altos e baixos do seu coração. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Amém. Eu queria saber se o que é que o Luiz ia fazer se a gente achasse o caderninho de frases dele. Quantos episódios ele duraria? Rapaz, se tirar meu esboço aqui, sobra nada do homem, viu? Se ele não lembrar a senha do login para ele pegar as notas dele, né? Rapaz, sobra o boa noite, bom dia, boa tarde e acabou. Essa é a minha contribuição. E eu vou orar por vocês, né? Eu gosto muito de uma frase que meu pai falava, que ele dizia assim, cara, como é que você tá? Ele, pense numa vida tranquila, perreada. Já sei como é que vai desenrolar. E o testemunho pessoal de Rodrigo, como foi viver com bipolar, né? Não, e o mais engraçado é porque ele não era, né? Era só uma frase. Era só tipo assim, a gente vive nesse mundo de altos e baixos. O episódio de hoje vai ser um estudo de caso, né? Como fazer um estudo de caso. Como lidar com uma vida tranquila, perreada. Esse pode ser até o título, né? Desse episódio. Oh, é uma boa, hein? É interessante, realmente, né? E eu não tinha parado para pensar de maneira mais focada a respeito disso, mas o que o reverendo Jonas falou realmente é verdade. A gente tem ouvido falar menos nesses últimos anos a respeito disso, mas se a gente viajar no tempo aí uns 20 anos, a gente ouvia tanto de transtorno bipolar quanto de depressão. A depressão, assim, o tema ele é mais popular, né? Isso aí realmente ele é mais popular, mas a gente realmente ouvia bastante sobre transtorno bipolar. E aparenta, certo? Pelo menos eu não tenho lembrança de dados, já assisti algumas coisas, já li algumas coisas a respeito, mas eu não tenho lembrança de que chega um momento que parece que todos os depressivos tinham transtorno bipolar. Faz parecer isso em um determinado período. De combo, né? Tipo assim, não, você é depressivo e aí, de repente, é que nem um ansioso, né? O ansioso ele fica só esperando o diagnóstico de depressão. É como se ele vivesse nessa apreensão, tipo assim, a qualquer momento o meu médico ou o meu psicólogo vai me diagnosticar com depressão. E aí passa ansiedade, né? E passa ansiedade, né? Passa a viver... Ele estava ansioso pelo diagnóstico porque recebeu um. E essa questão do transtorno bipolar teve o seu período de moda, digamos assim, se é que a gente pode falar isso, né? Porque muitas das pessoas que tinham depressão começam a ser diagnosticadas com transtorno bipolar. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. O que caracteriza, o que é o transtorno bipolar? Quando a gente pode dizer, ou quando a psicologia, a ciência diz que alguém tem transtorno bipolar? Quais são as características?
Bom, antes de deixar o Luiz responder, só deixar claro que, tadinha, né? A ciência, infelizmente, não tem nada a ver com isso. O que a gente tem notado é que o cientificismo, que é igualmente típico da nossa época, como é o misticismo e a ausência de critério e rigor científico, acho que no futuro, quando olharem para a nossa época, vão ter dificuldades de elencar qual foi a marca principal. Mas o cientificismo ele ainda está presente. Quando a gente observa pessoas um pouco mais corretas, mais centradas na ciência, eles percebem que há pouquíssimos elementos para se afirmar que isto ou aquilo seja de fato uma doença com um marcador biológico claro. Então, isso é um problema. A ciência não determina o que é isso. O que a gente tem é um pacote de descrições que, agora, eu não sei se foi o Rhodes ou o Hamlet que escreveu Descrições e Prescrições, mas nesse livro me parece ser bastante clara a tese principal. Nós temos, ao invés de um conjunto de sintomas que encontram uma base científica na natureza, digamos assim, eu sei que os médicos que nos ouvirão irão dizer, mas existem os sintomas clínicos que você está esquecendo. Obrigado aí, a produção me lembrou aqui que foi o Hamlet, Michael Hamlet. Mas veja, esses livros, tanto o do Charles Rhodes como do Michael Hamlet, são escritos por médicos. E são eles, os especialistas, que dizem que nós temos descrições. A descrição não nos diz qual é a etiologia, patologia, ou seja lá o que for, logia, da onde essas doenças estão. Tanto é que nós estamos chamando de transtorno justamente para seguir aí o caminho que eles decidiram palmilhar. É um transtorno, seja lá o que for isso. Então, me parece que, como eu comecei colocando, o transtorno bipolar é a flutuação de humor que a maioria das pessoas não encontra uma boa razão para dizer o motivo. Ela sai de um abismo profundo de tristeza e depressão para as alturas de Up e os balões mágicos da euforia. E como você não tem ali uma estação no meio, você parte de um para o outro, e às vezes as pessoas colocam dentro desse pacote uma flutuação de humor no mesmo dia, como se a gente não tivesse realmente, apesar da brincadeira, altos e baixos na vida e no nosso dia, no nosso cotidiano, por não haver uma explicação plausível ou um motivo claro, então isso deve ser visto como um transtorno, ao invés de uma reação emocional às situações da vida para as quais a gente está dando pouca atenção, porque aprendeu, de acordo com o tempo, a não fazer mais autoexame. A gente não pensa mais sobre quem somos. Nós somos vivendo e deixando a vida nos levar. Ela nos leva para o fragroso ao cantil, a amplitude celeste. Quer hino mais bipolar do que esse? Pois já estava lá no inário, né? Então, é sobre isso. É o caminho que a gente faz, ao invés de agora com um hino que ressoa ao Senhor, com um hino que ressoa ao DSM. Mas é nada mais do que isso, é o caminho que a gente faz emocionalmente. Gosto dessa frase que ninguém sabe o que significa, né? Do fragroso ao cantil, a amplitude celeste. Isso é o transtorno bipolar, né? O que descreve a nossa oscilação de humor. É isso. Mas olha só, na minha época de faculdade, isso já vão alguns anos para trás aí, e foi na área da saúde, aqueles que não sabem, a ciência, aí dados fisiológicos, estudos, principalmente no homem, sexo masculino, foi visto que ele tem variação hormonal dentro do próprio dia. Não é uma variação no período de uma semana e tal, mas variação hormonal no dia. O que justificaria, segundo eles,
a mudança de humor repentina do homem, sexo masculino. Olha, interessante você dizer isso, sabe? Eu esperava ouvir isso das. Não tô assim, desculpa a brincadeira, mas não é. Das mulheres. Do homem é uma novidade. Interessante Porque isso. a das mulheres, elas têm variação no ciclo, não no dia. Essa é uma das. Volto a dizer, foi no meu tempo de faculdade que já se vão aí 15 anos. Então, eu não me aprofundei nesse estudo, nesses dados, mas naquela época, a fisiologia identificou essa variação no homem, essa variação dentro do dia, período Hormonal. hormonal, picos hormonais. Claramente, são os períodos de intervalo entre as xícaras de café. Já deu pra pegar. Ô André, eu já li, não faz muito tempo que eu li algumas coisas relacionadas a isso, inclusive a variação dos picos de testosterona ao longo do dia. Dizem que pela manhã os picos são maiores, inclusive é por isso que alguns recomendam que as relações sexuais sejam feitas pela manhã, exatamente por causa disso, né? Mas não sendo esse o nosso assunto, eu quero aproveitar a sua fala para mostrar o que está por detrás disso. E o que algumas igrejas passam a reproduzir por causa desse tipo de fala. Se eu sou, ou melhor, se o que eu sinto é apenas uma composição da minha físico-química cerebral, então, se eu regular os hormônios, eu regulo o humor. Se eu regulo o humor, eu regulo a pessoa. E se eu regulo a pessoa, eu não estaria santificando ela? Talvez. Logo, o domínio próprio que a Bíblia descreve talvez fosse um produto da físico-química cerebral. E isso significa que aquelas pessoas que acreditam nisso, elas tendem a pensar que exista uma espécie de divisão daquilo que nós somos entre o nosso corpo, daquilo que nós experimentamos na nossa vida cristã, espiritual, em outra dimensão. Agora veja como isso é perigoso. Se eu fragmento as pessoas assim, eu estou fragmentando aquilo que Deus criou para ser uno, para ser um. Logo, eu vou dizer que a santificação de Deus ela é para uma parte diferente, mas não que se aplica para o meu corpo. E isso é muito perigoso também. Agora, veja, eu não estou dizendo que não existam variações hormonais e não estou dizendo que essas variações não influenciem de algum nível na nossa experiência e naquilo que a gente sente. Mas eu estou dizendo que nós não podemos enxergar as pessoas como sendo fragmentadas. E também não podemos achar que os meus pensamentos, as minhas atitudes e os meus sentimentos, eles são apenas produto de uma química. Porque aí eu vou começar a vender felicidade em frasco de remédio, regulação de humor em frasco de remédio. E algumas pessoas, elas confundem bem-estar com estar bem. Mas nem todo mundo que tem uma sensação de bem-estar está de fato bem. Ninguém pode estar bem, por mais sorridente que seja, se está longe daquele que é a fonte de todo bem. Amém. E isso retorna ao assunto cosmovisão, que é a área de atuação do Rodrigo, né? Já Que estão é querendo a me visão botar de na roda aí, mundo. né, rapaz? Hã? Deixa quietinho aqui, cara, aprendendo com vocês. Que vocês sejam cancelados, não eu. Chama o Rodrigo é o nosso ouvinte premiado que está ouvindo o podcast direto da gravação. Se você quiser participar conosco aqui ao vivo, a gente pode. Não, brincadeira. Rodrigo é aquele amigo que se um dia a gente entrar numa briga, ele vai ficar assistindo, mas ele não vai entrar não, viu? Nem para ajudar e nem para separar. Pra quê, cara? Assistir é uma bênção. Se a gente perguntar para ele, você não tá fazendo nada, ele vai falar assim, tô assistindo. Não, é porque vai deixar a gente aqui se debatendo igual tartaruga virada de cabeça para baixo na área que você domina. Porque, rapaz, o filósofo da turma és tu.
Mas veja, se não é uma questão de cosmovisão, cara, reduzir tudo ao aspecto natural, como se tudo que há para saber do homem é aquilo que se pode medir, ver, tocar, ou seja, é a sua natureza, nós não temos o elemento invisível, imaterial, não existe alma, então é muito difícil falar diferente, e eu vejo muitos fazer isso. Esses dias para trás, ousei fazer um comentário que para mim era inocente no perfil de uma pessoa que se dizia cristã e estava ali explicando sobre como a maneira dela lidar carinhosamente com o marido era uma expressão de amor. Falei, olha, interessante, a mulher vai falar como é que a mulher cristã tem que ser carinhosa com o marido cristão. E uma das primeiras frases, mas não deu assim, 1 minuto que ela estava falando, você deve beijar o seu marido para ensinar o seu cérebro que ele é uma pessoa íntima. Oxi! Tem que ensinar o cérebro que o marido é íntimo? É o famoso tá casado contra quem, né? Tá casado contra quem? Eu fiquei. Aí Sabe meu uma coisa comentário que... foi. Diga. Não, uma coisa que eu acho interessante. Vocês já viram que as pessoas tratam o cérebro, o próprio cérebro, como se fosse uma espécie de entidade pessoal que elas precisam treinar a parte de si mesmas? Sim, e isso é resquício, lembra o Theodore Dalrymple em Evasivas Admiráveis, isso é resquício do trabalho de Freud, de alienar a pessoa de si mesma. Só que ele Exatamente. fez isso, ele fez a separação, do outro lado não tinha nada, e veio a ciência e colocou uma massa cinzenta e disse, tá aqui o seu bode. Então o que foi o cientificismo? Ele foi Arão apresentando um bezerro de ouro, falando, eis aqui o cérebro que Seu você Deus. quer culpar. O seu Deus. E essa confluência de fatores idólatras parece fugir da perspectiva. Meu comentário foi, quando nós cristãos vamos parar de usar o vocabulário naturalista para tentar glorificar a Deus? Essa estratégia já foi usada anteriormente por um rei que olhou para um altar idólatra e falou assim, quero o projeto, e trouxe o projeto para Israel e reproduziu um altar idólatra, mas nele queria adorar Yahvé. Claro que o culto não foi aceito. Uhum. Claro, então é muito complicado. Não estou dizendo que a gente não tenha essas variações de humor ou que a gente não tenha flutuação hormonal. É a beleza da vida. Ela é dinâmica. O problema, e aí eu passo a bola pro o homem da capa do filósofo, né? O nosso filosofós do grupo, mas aí eu inventei essa. Filosofento? Já diria Mas o grande aí. Jonatas. Toma vergonha. Jonatas, legal. Toma vergonha. E aí eu. Jonatas Madureira. Jonatas. Jonathan. Oh, meu Deus. Isso não foi pro ar. Tem que chamar ele aqui para fazer. Eu quero ver vocês falar isso na cara dele. Entendeu? Já Se bem foi que depois- feito. Já. Já foi feito, já foi gravado com ele e a abertura foi eu sou o Jonas Abdias e o outro disse eu sou o Jonatas Madureira. Eu lembro bem. Mas, Rapaz, o pior é que isso aconteceu no Mackenzie. Anunciaram a gente trocado, vocês acreditam? Os dois no mesmo evento. vocês entraram Por na isso que a gente brincadeira, anda né? se Depois foi evitando. dois bandidinhos. Mas Jonatas citou aí um livro do Hamlet. Eu estava lembrando aqui de um livro do Welsh, que é A Culpa é do Cérebro, sabe? E eu estava lembrando de uma conversa que estava acontecendo ontem aqui na igreja, e aí Reverendo Ronaldo fez a seguinte pergunta a um querido irmão nosso aqui. Ele fez o seguinte questionamento: meu irmão, você não está... não é tipo assim, é como se esse irmão tivesse se entregando a um pensamento racionalista. A dúvida dele era honesta e a gente não estava... O problema não era a dúvida em si, mas é como ele queria construir o argumento. E para mim, esse é um grande problema hoje dentro da igreja. Muitas vezes, eu não ouço mais um teólogo, ou não ouço mais um irmão que é crente,
porque na cabeça daquele irmão, como ele está partindo da Bíblia, não faz sentido. É como se eu desconsiderasse a ciência por completo, ou a medicina por completo, ou qualquer alguma outra coisa por completo. A gente não está fazendo, normalmente, a gente não está fazendo uma completa negação dessas estruturas. Então, por exemplo, o André fez uma boa pergunta aqui, alguns minutos atrás, e eu não lembro muito bem, né? Eu vou pedir perdão aos irmãos se foi o Welsh ou o Dr. Emmett, mas se alguém lembrar que possa me ajudar, que eles diziam assim, a medicação, de certa maneira, ela pode camuflar até para o lado oposto, inclusive. Às vezes vai haver um pecado, e não é um problema médico, é um pecado, e ela vai fazer essa camuflação. Então, muitas vezes, a gente vai querer se utilizar das questões médicas em si para tornar um erro que poderia ser tranquilamente tratado com a Bíblia como se fosse uma doença, quando na verdade não é. Então, se a gente volta a isso aí para uma pergunta um pouco mais anterior, como o Luiz fez, então quer dizer que se eu consigo tratar de maneira fisicoquímica, a coisa está resolvida. Se assim fosse, nós não teríamos ninguém em consultórios psicológicos. Absolutamente ninguém. Esse era um ponto que eu estava pensando aqui, porque eu coloquei essa questão da fisiologia que comprovou, só que ela comprova por dados fisiológicos, logicamente, por exames e concentração de hormônio. Agora, a pergunta, eu acho que fica, e vocês estão tocando nesse assunto, é quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Por que da variação hormonal? É natural ou ela é causada por alguma coisa? Isso eles não explicam, eles comprovam que há uma variação hormonal que justifica a mudança de humor, mas o que causou essa mudança hormonal? Alguma coisa específica desencadeou? É um processo natural do dia, sempre na mesma hora, sempre... Entende? Isso eles não dizem. E eu acho que é isso que vocês estão tentando trazer aqui. Ô, André, André, vê eu que acho interessante. que... Só um minutinho, Luiz. Não vou nem tocar nesse assunto aí, mas eu vou só fazer um comentário aqui. Pense o seguinte: meus estudos de antropologia reformada, cada vez mais, têm tocado num ponto que não é o hormônio em si, mas eu rodo e bato em alimentação. Talvez o reverendo Jonas possa falar um pouquinho mais para frente depois do Luiz, mas muitas vezes a gente esquece, e aí eu passo a palavra para o meu irmão Luiz, dessa construção que Deus nos dá. A nossa vida não é só alimentação, ela não é só hormônio, ela não é só dormir, ela não é só exercício físico. A gente precisa de tudo isso. Mas já que você falou em alimentação, eu prefiro entender que é uma espécie de retroalimentação. Veja, você não é apenas seu hormônio, mas você também não é apenas o coração. Você é um todo e no centro disso está o seu coração. Então veja, variações hormonais, elas também são expressões daquilo que está variando o seu coração. Então vamos supor, alguém que sente medo, não sente medo apenas no estado de alerta que o cérebro fica e manda estímulos para o corpo inteiro ficar estressado e ficar pronto para agir. Não é apenas uma questão de fisicoquímica cerebral, mas é uma questão do coração que fica. E o meu ponto é que nós não podemos fazer esse tipo de separação, porque senão nós ainda vamos estar dentro dos mesmos paradigmas que as pessoas que enxergam a humanidade fragmentada têm. Nós temos que entender que é uma unidade. E o ponto que você falou, André, está certíssimo. A pergunta, olha para você ver, a pergunta de onde vem ou onde começa, ela é errada na pergunta. O pressuposto está errado. O pressuposto da pergunta onde é que começa está errado. Porque não é possível eu começar, para eu falar que ou é hormônio, ou é questão psicológica, dependendo de quem fala, ou coração, se for um crente, né? Se for assim. Esse dualismo, essa diferença,
já pressupõe que essas duas coisas elas podem até funcionar juntas, mas elas podem ser pensadas separadas. Quando na verdade eu preciso sempre enxergar o ser humano como sendo integral. A partir do momento que eu pergunto assim, isso aí é por causa de hormônio ou isso aí é por causa do psicológico? Isso aí é por causa de gente. Ela é uma pessoa. Ela não pode ser fragmentada e é por isso que eu preciso lidar com ela como um todo. Preciso tratar o coração sempre. Porque as mazelas do pecado, elas não afetaram apenas o nosso interior, mas a realidade existencial humana. Inclusive é por isso, qualquer pessoa crente vai falar isso, é por isso que nós ficamos doentes. É por isso que a maldição como um todo foi amaldiçoada. E eu não posso perder isso de perspectiva. Eu tenho que entender que o meu corpo definha e eu estou caminhando para a morte exatamente por causa da queda. E isso significa que se eu tenho problemas de regulação de humor, por assim dizer, eu tenho um problema no coração, certamente. Eu tenho um problema no corpo, certamente. Eu tenho. Agora, quando isso começa, simplesmente é impossível rastrear. Porque se eu fatiar o ser humano para poder tentar achar a origem, eu mato o ser humano. Sim, sim. Bom, eu tenho duas colocações. Na segunda eu falo sobre alimentação. A primeira delas vem do que o reverendo Vadislau uma vez explicou em sala de aula sobre o que é caminhar, o que é andar. E eu nunca tinha parado para pensar nisso e quando a gente se pega pensando sobre o que estava pensando, né, fica redundante, mas é super legal. E eu estava andando, voltando de volta para casa dos meus pais, na época eu estava hospedado na casa deles, e eu me lembro da cena em que, de fato, caiu a ficha do porquê que ele estava usando aquela ilustração. Ele diz que o ato de andar é um pêndulo entre equilíbrio, desequilíbrio e equilíbrio. Para andar, você precisa... Por isso que a criança sofre tanto, né, quando está começando a andar. Porque ela precisa se arriscar, porque andar é se precipitar no desequilíbrio para encontrar equilíbrio no minuto seguinte. Então, como ela não tem certeza de que ela vai encontrar equilíbrio depois de desequilibrar, ela não parte. Ela precisa desenvolver o seu espírito aventureiro e ter um certo gosto por isso. Depois a gente vicia no troço e cria um tal de parque de diversões que para mim é um terror, né? Eu não curto muito. Mas isso é assunto para outro dia. Quando a gente tiver um episódio sobre traumas, a gente fala sobre isso. E eu que fui no kamikaze esses dias. Deus me livre. Acho que até pecado, mas... Mas ok. Mas olha só, uma das coisas que a gente está caindo agora, excetuando essa discussão corpo-alma, porque ela é uma discussão que não nos cabe, nós somos um ser integral, né? Nós não podemos nos ver separados, e o Lacerda já explicou isso muito bem. O meu ponto aqui é outro, é o mito da estabilidade emocional. Viver é impossível se você tiver estabilidade emocional. Você precisa reagir emocionalmente às flutuações das próprias situações ao longo dos dias, do dia, da semana, meses e anos. Então, se você tem uma emoção estática, você é um psicopata. Se você tem uma emoção muito fluida, você é transtornado. E o que falta nessas pessoas é o parâmetro de... E no final, me parece que a descrição de Thomas Szasz, lá atrás, da mudança de conceito de doença, é algo que incomoda. Estamos pensando que antes eram considerados desagradáveis, desconfortáveis, e estamos patologizando porque queremos resolvê-los sem o trabalho que dá. Agora, com respeito à alimentação, embora a minha única especialidade na área de alimentação seja comer mesmo, eu tenho pesquisado. Gostaram dessa, né? Fiquem sabendo, né?
Mas é aquele tal negócio, né? Se você gosta de comer, aprenda a fazer. Qualquer coisa que você gosta, você tem que aprender a fazer direito. E eu reconheço que aqui eu sou muito, muito, muito devedor às pesquisas que a minha esposa faz, né? Na área da alimentação. Mas, chegando no ponto, nós nos alimentamos mal e porcamente. E sim, a flutuação de humor vai porque durante o próprio dia nós nos alimentamos de maneiras muito diferentes e não necessariamente corretas. Não é aula sobre nutrição, mas é uma reflexão sobre, de novo, a perda da perspectiva da integralidade. Se somos uma unidade que une ser interior com o ser exterior, a gente se esquece de que a alimentação, ela é, e esse é um ponto interessantíssimo, ela é aquele ponto de contato dessas duas coisas. Por quê? Existe o alimento físico que entra e sai, ideia de interior e exterior, que é uma metáfora do alimento espiritual que deve entrar e sair na forma de comportamentos e atitudes santas. E esse ponto de contato acontece na ceia, onde o elemento espiritual é primordial, porque é o corpo e o sangue do Redentor, e é um meio de graça, mas ele é físico. Então a mistura acontece teológico-naturalmente de uma maneira tão ímpar que é muito complexo explicar, mas a gente esquece. E é por isso que a gente tem, mesmo na área da ceia, que foi uma das áreas mais difíceis de se delimitar ao longo da história da teologia, justamente o ponto de ruptura entre aqueles que acreditam que a ceia é meramente memorial, ou seja, são fisicalistas, e os que acreditam que ela seja meramente espiritual, os espiritualistas. A integralidade exige muito da gente, porque significa olhar para o pão, ver um pão, sentir o pão, tocar o pão, comer o pão, mas saber que ele é o corpo de Cristo, através do qual o Espírito Santo ministra graça. Alimentar-se é uma atividade espiritual. E a gente esquece disso na prática, porque tem um bife de verdade, físico, com sabor, e a gente não leva isso em consideração, come de qualquer jeito, como uma alimentação riquíssima, para dizer, rica é eufemismo, riquíssima em carboidrato e gordura, que nos alimenta esteticamente, ou seja, não nutre de verdade, e a gente vai tendo flutuações de humor, sim, e também, não somente, em virtude da alimentação. Afinal de contas, quem já esteve ao lado de uma pessoa com fome sabe que o azedume do mau humor ela é comparável à acidez estomacal de um estômago vazio. Então, quem já viveu isso se a gente não tiver aqui testemunhos eufóricos de gente falando assim, eu também sou assim, mal-humorado quando eu tô com fome. Tem que ser mais assim, igual eu, humor estável, mau humor sempre, não interessa se Tem gente que parece que vive com fome, né? Tem gente que parece que vive com eu sou um desses que quando fica com fome, fica agressivo. Agora, falando sério, quando a gente tem o costume aqui em casa de, por exemplo, domingo de manhã, que é bem tenso, vocês são pastores, vocês sabem, e aqui na nossa igreja também tem culto à noite, eu não saio de casa sem comer. Por quê? Para tratar bem os irmãos. Exatamente, exatamente. Agora os irmãos da igreja dele sabem que o dia que o sermão é lascado, ó, é porque ele não tomou um bom café da manhã e nem um café da tarde. Vamos falar assim, ei, pastor, esse sermão de hoje estava com bastante proteína. Não, rapaz, é mais ou menos assim, eu não como muito para não pesar e eu ficar sonolento, mas eu também não como pouco para não ficar de mau humor e com fome, sabe? Então tem que comer adequadamente. Mas e se a gente tava pensando aqui, olha só. Desculpa, só antes de você falar sério, é o novo kit de Santa Ceia, agora tem que ter uma barrinha de cereal.
Ó, Jonathan, se Gente for caso do foi com você céu! necessário. mesmo. Eu pensei que podia ser um Ai, negócio de whey. Não, a minha esposa, ela aprendeu. Às vezes ela vem me perguntar alguma coisa, eu dou uma resposta mais torta nela. Ela olha pra mim e pergunta assim: Você tá com fome? Já me quebra ali, né? Porque ela respondendo com graça, né? Não, e o pior é que normalmente eu tô. Acontece. Mas eu tava pensando aqui, é, eu acho que a fala de que nós estamos com pressupostos errados, expectativas erradas acerca das pessoas, quando nós queremos que elas sejam 100% constantes o tempo inteiro, mas isso significa que nós queremos viver num mundo diferente do qual Deus criou. Veja, Deus criou um mundo com cores, com planícies, com picos altos, e metaforicamente nós precisamos reagir a essas coisas diferentes. Nós precisamos reagir a um pôr do sol com calmaria, nós precisamos reagir a uma chuva com euforia e por aí vai. Então, na medida em que eu experimento o mundo que Deus criou, eu preciso variar. Antes de haver pecado no mundo, há uma espécie de variação, me parece, em Adão. Adão não é falado muito sobre ele, mas veja que quando ele vê a mulher, Deus dá os animais para ele e ele reage com tranquilidade. Ele conclui com tranquilidade aquilo que Deus já tinha concluído, que ele não tinha companheiro como ele. Mas aí, quando ele vê a mulher, o homem faz poesia, o homem fica eufórico, o homem canta. Agora veja, não tem pecado, mas tem variação. E agora tem um ponto que é importante. A Bíblia fala que Deus é constante, mas em nenhum lugar é dito que Deus ele é invariável. Porque o fruto do Espírito é domínio próprio, significa que é um atributo do próprio Deus, aquele que se domina. Veja, ele equilibra ira com misericórdia. Ele é manso, manso é potencial sobre cuidado, sobre controle. Então, olha só, nós estamos querendo nos transformar em espécies de zumbis medicados e estáveis, sendo que Deus não nos fez para isso. E não é nem medicamento, nem meditação, e nem apenas alimentação que vai solucionar algo que está relacionado à nossa queda. Porque quando eu faço isso, eu estou desumanizando as pessoas. Ninguém foi feito para ficar sempre no alto, mas ninguém foi feito para ficar sempre no baixo. Nós somos feitos para viver na dinâmica do espírito, que é uma dinâmica sob domínio dele. E eu ia dizer que nem para ficar sempre no meio. Não, e esse era o meu próximo ponto. Por quê? A grande questão que a gente tem aqui é: nós vamos medicar tudo que foge dos padrões normais. Qual que é o padrão? Exato. Quem estabelece o padrão? Quem estabelece? Agora, assim, Ninguém determina isso. normalmente, a gente precisa ser franco aqui, normalmente o padrão que é medicado é o padrão ou da inconveniência ou da produção. Se a pessoa é um inútil socialmente falando, eu vou medicar. Por isso que mata a criança, porque criança no ventre ela vai dar mais trabalho, então eu vou matar. E se a pessoa é adulta, eu não posso matar, porque aí já é demais. O que eu faço? Eu medico, eu anestesio ela para a vida, que pelo menos não dá mais trabalho. E eu levo pra onde quiser, fica controladinha. Do mesmo jeito que um pai dá um tablet para um filho, ela anestesia ela ali, mas eu estou anestesiando ela porque eu não consigo lidar com as variações tanto do comportamento quanto do coração da criança. E aí eu medico a criança porque ela é bipolar, quando na verdade eu deveria estar educando. Em todos os aspectos, inclusive no coração. Agora veja, se eu não tenho um padrão, o padrão se torna eu, o padrão se torna o que eu aceito, o padrão se torna inconveniência. Então eu procuro um médico para medicar minha criança porque eu não aguento mais lidar com as birras dela. Ou eu procuro um médico para medicar uma criança porque eu não aguento vê-la triste, e aí eu vou dar uma elevada, sabe, no humor. E essa ausência de padrão, isso é muito perigoso, porque nós sempre Mas vamos ele é medir. pressuposto, esse é o problema. Nós E estamos aí, presumindo algo que a gente não sabe definir o que é. e aí veja só, eu vou medicar aquilo que a nossa cultura acha que é inconveniente.
E com isso eu estou desumanizando as pessoas e impedindo elas de olharem no espelho e enxergarem de fato aquilo que deveriam ver, que é o seu pecado, e se voltarem para o Redentor. Agora, se eu pudesse, e eu posso, né, porque a Bíblia nos faz isso, dar um padrão, nós temos um homem que nunca pecou. Esse homem, ele era fiel. Mas esse homem, ele quebra a mesa na frente do templo. Ele olha com amor. Teve variações de humor, esse homem perfeito aí? Esse homem perfeito, ele variou o humor. Ele chora, olha só. Ele chora, ele se alegra. Se o meu Redentor, ele não era um robô anestesiado para a realidade, inclusive o conceito de misericórdia, olha só, se eu anestesio as pessoas com medicamentos ou com outras formas, eu roubo delas a experiência da misericórdia. Porque não, a misericórdia sempre vai exigir que eu sofra parte do sofrimento do miserável. Que eu enxergue. Então, E sem flutuação de humor, a gente não pode ter empatia. eu não consigo. Como é que eu vou me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram? Vê que bipolar? Olha que bipolar! Como é que eu vou me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram se eu não posso ser bipolar? Não posso Nesses termos, indicado. entendeu? E aí, o que eu faço? Talvez veja, isso como é aconteça que... no mesmo dia. Pois é, e veja só, a Bíblia fala que tem tristeza que é bênção. A tristeza segundo Deus, né? Tristeza segundo Deus. Lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará, diz Tiago. Então, só que por outro lado a Bíblia também fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Peraí, Deus, que bipolar que o Senhor é? Eu tenho que lamentar e chorar, mas me alegrar sempre no Senhor? Deus, o Senhor é bipolar? Agora percebe, ou quer que a gente seja, né? Ou quer que a gente seja. Agora percebe que nós estamos, às vezes, sendo mais seculares, quando eu penso assim em termos geral de cultura, sociedade, até mesmo dentro da igreja, sendo mais seculares do que bíblicos. Porque a experiência bíblica é uma experiência de variação, porque a variação é uma resposta adequada àquilo que nos é apresentado por Deus. Agora, isso significa o quê? Que eu posso simplesmente expressar sem limites? Não. Significa que eu posso... Porque liberdade no espírito, que é o ponto que a gente está tratando aqui, porque o domínio próprio é um dos aspectos do fruto do espírito, liberdade no espírito não é fazer o que você quer. Liberdade no espírito é ser livre para fazer aquilo que Deus quer. Eu acho que esse é um ponto que eu queria ouvir de vocês um pouco. Como o aconselhamento bíblico pode ajudar, ensinar essas pessoas que talvez foram diagnosticadas com transtorno bipolar, ou quem não tem o diagnóstico, mas tem essa variação que a gente vem tratando, a reagir de forma correta nessa variação de humor, como responder corretamente a essas variações, seja quem tem diagnóstico ou quem não tem. Meu Deus. Eu acho que a gente tem uma questão aí, Luiz elencou aí, né? Ele montou um quadro aí pra gente. Então, se a pessoa não sabe lidar com aquilo que ela sente, é porque ela não sabe quem ela é. Se ela não sabe quem ela não sabe quem a criou. Então, Luiz fez esse caminho de volta aí para Cristo. Cristo nos deu emoções e ele viveu essa emoção. Mas ele não se perde nisso aí. E se hoje eu não sei lidar com aquilo que eu sinto, se eu não sei quem eu sou, talvez existam métodos que resolvam essa problemática, né? Que aí não é onde a gente quer entrar. Mas pense o seguinte: se Deus diz que eu posso me alegrar, que eu devo lamentar, que eu posso me entristecer, e que essas fases da nossa vida existe um quê de ensino para nós também. Então Deus não permite, por exemplo, que Davi entre numa dor que os seus ossos doíam sem querer ensinar nada a ele. A gente sabe que existia um problema ali. Ele se escondeu do Senhor. Então muitas vezes a gente não quer tratar o nosso coração. Ou, por exemplo,
muitas vezes a gente tem uma série de pessoas engravidando na igreja. E, por coincidência, o meu lar não é um lar que foi abençoado, digamos assim. A minha família não pode ter filhos. Então eu deixo de celebrar com todos aqueles irmãos. Ou seja, eu estou deixando de me alegrar porque eu estou preso num buraco em que eu me encontro. Então, muitas vezes, as pessoas elas não sabem lidar com as coisas que Deus vai permitindo. E isso tem a ver com contentamento também, ou seja, a minha capacidade de saber como eu lido com a vida, em que eu me alegro, por exemplo, ou que eu vivencio a tristeza, ou que eu entro num sistema de refletir acerca do que está acontecendo nas nossas vidas. Então, por exemplo, quando a gente entrou naquele período da pandemia em 2020, que muita gente falava assim, e agora, o que é que vai acontecer? Não é que a gente precisasse da resposta do que vai acontecer, mas a grande pergunta é, será que não é um período de lamento? E realmente era um período de lamento, porque às vezes Deus vai permitir que uma catástrofe aconteça na nossa vida, Deus às vezes permite que uma catástrofe aconteça de maneira mais localizada, a gente até falou disso em um dos últimos episódios, por conta do Rio Grande do Sul, e Deus às vezes vai parar o mundo. Mas na normalidade, ou seja, dentro do ordinário, existem os ciclos da minha vida. Eu estudei um pouco de exatas, né? Luiz também estudou. Na minha cabeça a vida ela é uma senoide. Ela vai oscilando ali, ó. Tá. Dentro dessa estrutura de variação, se eu não sei viver nem na baixa nem na alta, eu vou fazer besteira. Então o que é que as pessoas dizem pra gente? Quando a pessoa entra na alta, ela, por não saber lidar com essa super alegria, ela vai fazer coisas que ela perde o controle. Quando a pessoa está na baixa, ela vai se enclausurar e se fechar e não vai querer conviver com ninguém. E a grande pergunta é, onde é que está o Senhor nessa tristeza e nessa alegria? Que é uma boa pergunta que Luiz fez. Onde é que está o equilíbrio das nossas emoções, se não em Cristo? Então, eu acredito plenamente que o Senhor é capaz de trazer esse equilíbrio ao nosso coração. A grande pergunta é, será que a gente quer permitir que o Senhor tenha o controle das nossas emoções? Ô Rodrigo, eu concordo plenamente com você. Eu só não usaria a palavra equilíbrio. Talvez seja preciosismo demais da minha parte, né? Porque equilíbrio pressupõe que há uma espécie de denominador comum que vai se colocar exatamente no centro dessas máximas. E eu não acho que é essa a questão. Porque eu acho que mais do que equilíbrio, colocar no centro, é centralizá-las em Cristo, ou seja, redenção. Porque às vezes o aspecto bíblico não é equilibrado, mas é desequilibrado. É mais para um lado do que para o outro. Então eu concordo com tudo que você disse, só não colocaria a palavra equilíbrio aí, porque talvez a vida cristã... Ela passe uma impressão errada, né? Exatamente. E a vida cristã, nesse sentido, ela foi chamada para ser desequilibrada. A Bíblia não nos ordena, fala assim, sede vós equilibrados. Ser moderado, mas moderação não é equilíbrio necessariamente. E é por isso que eu acredito que a moderação ela se focaliza na redenção. A redenção me faz responder adequadamente. Ora de forma efusiva, ou ora de forma mais retraída, mas sempre de maneira adequada. Porque senão eu não consigo. E isso me faz pensar que a regulagem de humores, para usar aqui o que a gente tem usado, o termo, é uma questão muito mais espiritual do que a gente está acostumado a pensar. Porque se o fruto do Espírito tem uma série de aspectos que me fazem ser estável ou responder adequadamente, isso significa que eu não conseguirei responder adequadamente se eu não for alguém cheio de Espírito. Uhum. Essa é a grande discussão que, por exemplo, está lá em Efésios capítulo 5. Lá Paulo vai dizer assim, olha, não se embriague com vinho, mas deixem-se encher do Espírito. E na sequência ele dá uma série de
de aspectos de como as pessoas devem ser cheias do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, cantando e louvando a Deus de todo o coração, sendo gratos constantemente, se submetendo uns aos outros no Senhor. Na sequência, ele desenvolve mais ainda os aspectos da submissão mútua, falando de como a mulher deve ser submissa ao marido, de como o marido que se submete à mulher também, mas liderando ela sacrificialmente, de como os pais eles devem criar os filhos no Senhor como uma espécie de submissão aos filhos, e como os filhos submetem aos pais honrando e obedecendo, de como os senhores e os servos entram numa dinâmica ali. Então perceba que regulagem ou redenção das emoções e dos humores tem a ver com a vida santificada o suficiente para responder a circunstância que Deus nos colocar. Não importa se você é marido, não importa se você é esposa, não importa se você é filho, não importa se você é pai, não importa se você é patrão e não importa se você é funcionário. Todos devem ser cheios do Espírito, porque somente assim conseguirão responder adequadamente. Amém. Bom, você trocou aí num ponto, e aí eu também não sei agora que palavra a gente pode substituir, mas humor já é uma palavra cheia e carregada de pressupostos, né? A história, Humor né, significa usa líquido, isso. né? Então, regular humor é um pressuposto que a gente já rejeitou aqui, né? Porque significa ter os líquidos do corpo em harmonia. Mas até a teoria dos humores Os humores, né? já foi abandonada. Houve uma tentativa de redenção sem Cristo dos humores que foram trocados por temperamentos, mas esse é assunto para outro dia, né? Basta um cancelamento por semana e já tá bom demais. Eu ia Mas vamos perguntar, lá. vai querer entrar nesse vespeiro mesmo? Não hoje. Não hoje. Isso é Eu assunto vou. para outro podcast. A gente precisa estar com a roupa devida para entrar neste. Como é que é o lugar onde cria abelha, vespa e outros animais que gostam de Vespeiro? escatologias? Que gostam de escatologia dispensacionalista. Vamos lá. O que eu diria, então, para responder a pergunta que o André nos fez, de como o aconselhamento redentivo pode nos ajudar? A primeira coisa é não se reduza às suas emoções. Você não é suas emoções. Emoção não é tudo o que há para saber a seu respeito. Emoção não é o carro-chefe da sua vida. Nós estamos saindo, em termos de época, era ou, sei lá, momento histórico, estamos saindo de um racionalismo e entrando no emocionalismo. E estamos agora experimentando isso. E a gente não percebe, veja bem, não é que a gente não deve estudar e não é que os livros que têm saído, nesse caso um só, não sejam importantes. Mas há um certo desespero das pessoas em quererem fazer boa gestão emocional, ter controle emocional, ter inteligência emocional, porque a palavra que não pode faltar é emocional. Mas você não é só emoção, tá? Você não é só razão e você não é só nada. E é isso que o reverendo Vadislau uma vez apontou para mim quando a gente conversava sobre um livro que falava somente isso, somente aquilo. Ele fala: a gente tem que parar com esse negócio de querer ser só uma coisa, só isso, só aquilo, só isso, só aquilo. Não, é difícil carregar. E aí, na minha cabeça, em medida que ele foi falando, eu fui tentar traduzir. Parece que o reverendo Vadislau não é um grande fã da cultura pop, mas eu falei assim, é difícil ser o Batman, porque ele leva tudo naquele cinto. Ele sempre tem muita coisa. A gente quer um cinto vazio, que pareça que não tem nada, mas tenha tudo. Não, ou o cinto tá cheio ou o cinto tá vazio. E o Batman carrega muita coisa no cinto. A gente não gosta, porque é muito desconfortável carregar, mas a gente precisa de cada um daqueles bolsos cheios. Primeira coisa, não se reduza às suas emoções. 2, não seja controlado pelas suas emoções, né? Mas controle suas emoções. A verdade que você precisa repetir para si é: você é que controla suas emoções e não o contrário. O Lacerda pulou um trechinho na sua descrição ali de Efésios 4, 5 para o 6,
porque ele estava enfatizando um ponto. Mas no meio, na meiuca ali, Paulo fala, por exemplo, sobre irai-vos e não pequeis. Ou seja, é plenamente possível controlar as suas emoções e não se deixar levar por elas ao ponto de pecar. E muitas vezes, não estou dizendo que isso resolve tudo, mas muitas vezes, isso aconteceu com um aconselhado meu, que deu testemunho nesse sentido. Eu disse que pelo Espírito Santo, no poder de Cristo Mestre, ele poderia controlar suas emoções. E ele disse que ele nunca tinha tentado. E no momento que ele falou assim, se isso é verdade, eu vou conseguir, ele passou uma semana sem crise. E depois 2, só porque descobriu que podia controlar suas emoções. Então, Então, isso significa que emoção não é apenas expressão ou reação. Emoção é também ação propositiva. Porque na nossa cultura nós aprendemos que você precisa expressar suas emoções. O que ele está dizendo? É você está respondendo. A emoção é algo que você responde, não fazer igual aquele necessariamente. cântico espiritual, né? Extravasa. Extravasa, mas o que nós estamos dizendo é que emoção às vezes é uma proposição e não uma resposta. E, aliás, uma coisa interessante, aquele livro que está para sair de nova edição do Reverendo Vadislau, conhecido pelo nome de Aconselhamento Redentivo, no início não tinha esse título. O título que o Reverendo Vadislau queria no começo era Emoção, falando sobre as dinâmicas dos afetos do coração. Para encerrar minha fala, 3. Abraça suas emoções, não as rejeite, mas também as deixe ir, não se apegue a elas. A ideia é, a flutuação de humor que a gente falou tanto aqui, ela é bem-vinda se ela for dinâmica. O problema é que a gente quer parar no alto ou quer parar no vale profundo. O passeio todo, ele exige, como uma montanha russa, que você passe por todos os altos e baixos e prossiga, e avance, e vá em frente. Então, não rejeite as suas emoções, mas também não se apegue demais a elas. E por fim, que eu já toquei nesse assunto, só para não dizer que não falei, não ache nas suas emoções justificativas para pecar. Suas emoções não são, e aí o Lacerda adiantou esse ponto, né? Falando, já que é uma ação propositiva, ela não pode ser uma desculpa para o pecado. Então não há redenção sem Cristo. Emoções fora de controle não justificam. Só há um justificador, e ele é Cristo Jesus. Bom, talvez aqueles que estão nos ouvindo e foram diagnosticados com transtorno bipolar, são dependentes de medicação, possam, diante de tudo que foi falado aqui, perguntar: e agora? O que eu faço? Eu queria que vocês trouxessem agora, já caminhando para o fim, essa palavra de esperança para aqueles que foram diagnosticados com isso, que estão hoje são reféns da medicação, estão presos, dependentes de medicação para poder seguir em frente. Qual é a palavra de esperança que o aconselhamento redentivo pode trazer para essas pessoas? Acho que eu já comecei dando a minha, mas eu repito, meu irmão ou minha irmã que esteja passando por isso, Cristo é a solução na prática, de verdade, no sentido de que ele te dará tudo o que você precisa para controlar as suas emoções. Ou seja, não é que você tem o controle das suas emoções per si, mas se é um fruto ou se é um gominho do fruto do Espírito, o domínio próprio, então em Cristo você pode. Não é tão fácil como parece, mas é possível. Procure ajuda, mas procure lutar, porque Deus já garantiu a vitória em Cristo Jesus.
estava lembrando aqui de uma questão que muita gente tem sofrido em relação ao diagnóstico. E uma das falas do Dr. Emlet é o seguinte: você não é o seu diagnóstico. E muita gente se prende, né? E uma das grandes perguntas dele é a seguinte: por que uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela não diz eu sou diabetes? E uma pessoa que tem transtorno bipolar ou depressão, ansiedade, ela diz eu sou ansioso, eu sou depressivo. E é até difícil dizer, né? Eu sou um transtorno bipolar, por exemplo. Mas em Cristo, irmãos, a gente não tem essa perspectiva. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Redentor. Ele soube lidar com as suas emoções e ele nos ensina a lidar com as nossas emoções também. Então, se os nossos hábitos, o nosso funcionamento, em como a gente lida com as situações do dia a dia, são entregues aos pés da cruz, a gente vai aprender a lidar com aquilo que chega a nós não nos entregando às nossas emoções. Deus nos deu as emoções. Isso aqui não é uma conversa para que a gente não sinta as coisas, que é o que muitos tentam fazer. É um caminho que, para o nosso entendimento, não é bíblico. Deus nos deu as emoções, a gente precisa aprender a lidar com elas. Mas você também não é o seu diagnóstico. Porque a gente entende que em Cristo, e por sermos dele, nós temos que encontrar uma tranquilidade de viver nessa oscilação do cotidiano. Então não adianta a gente estar se entregando. Muitas vezes, hoje vai ser um dia de tristeza porque você teve que lidar com um sepultamento na sua igreja, e amanhã é uma celebração de casamento de 50 anos de um irmão da nossa igreja também. E a vida, ela tem esses altos e baixos. Talvez você tenha acabado de receber um diagnóstico de câncer, mas você também pode ter recebido no dia de hoje um resultado que deu negativo e você está curado temporariamente. Porque a gente sabe que todos nós iremos morrer, mas a nossa vida não acaba enquanto a nossa vida terrena se encerra. Porque nós estamos com Cristo. Então Cristo não serve para resolver a nossa emoção, nem serve para resolver a nossa saúde. Como o Luiz falou, ele é o nosso Redentor. Então ele reconstrói a nossa vida como um todo. Ele reconstrói a nossa alimentação, as nossas emoções, e como a gente enxerga a vida de maneira geral. Então esse é o chamado dele para que a gente tenha uma vida que funciona dentro daquilo que ele permite e não dentro das nossas expectativas. E por isso que muitas vezes a gente se frustra. Olha, como nós falamos que não somos apenas algum aspecto da nossa existência, então eu diria: durma melhor, coma bem, exercite seu corpo, ore, trate do seu coração diante de Deus, encha-se com as Escrituras, seja uma pessoa piedosa. Veja que eu não estou falando nada de novo aqui, só aspectos práticos e possíveis. E fazendo isso, morra, mas morra de tanto viver. Veja, estou citando um livro aqui, né? Morrer de Tanto Viver, acho que é Nathan Wilson. Às vezes algumas pessoas elas estão mortas sem perder a vida. E aqueles que foram diagnosticados com bipolaridade, eles variam às vezes, várias vezes durante o dia, entre amor pela vida e ódio pela vida. Mas uma vida diante do Senhor é aquela que você vai morrer, mas vai morrer de tanto viver. Você vai viver intensamente suas tristezas, vai viver intensamente suas alegrias, mas você vai viver intensamente com seu Deus. Eu não posso dar recomendações mais específicas do que essa, porque
Acho que cada pessoa ela tem desafios diferentes, mas isso que eu estou dizendo, juntamente com aquilo que foi dito aqui, é amplamente aplicável. Se você for mais piedoso, você pode ter certeza, o Senhor vai te encher com o Espírito dele. E onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para ser pleno e controlado por Ele mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus em Cristo. A resposta, a esperança e a solução. Não só para esse, mas para todos os nossos problemas. Não propriamente nessa terra. Talvez algumas respostas e soluções só na eternidade. Mas a certeza de que teremos uma resposta é o que nos dá esperança e nos faz continuar a viver. Muito bem. Esperamos que você que nos ouviu, nos viu, nos assistiu até aqui tenha apreciado o conteúdo, tenha sido abençoado com esse conteúdo. E se você, então, se sentiu abençoado, faça uma coisa por nós. Pegue esse link, envie para seus amigos, para quem talvez esteja passando por isso, quem esteja diante dessa situação complicada, essa variação de humor e não esteja lidando bem com essa situação, envie para ela, para que ela também assista, seja abençoada, para que esse episódio possa abençoar a vida também dessa pessoa. Não esqueça de nos seguir no Instagram, no YouTube, no Facebook. Dê o like nesse episódio também. Deixe seu comentário. Tá aqui. Aqui está o QR Code do Instagram. Você pode ler, vai ser direcionado direto lá para a nossa página do Instagram. Deixe o seu comentário também, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão de tema, como no anterior nós fizemos um episódio baseado numa sugestão de uma ouvinte, né? Então deixe aí uma sugestão de tema, deixe as suas dúvidas, que na medida do possível a gente vai responder e talvez até gravar um episódio sobre isso. Antes de encerrar, eu queria falar sobre, primeiro nós vamos falar da Escola de Conselheiros. Escola de Conselheiros, muito bem, QR Code está na tela. Se você se interessou, se interessa pelo aconselhamento, uma boa forma de você começar é pela Escola de Conselheiros do JMC. O JMC tem um curso semestral, uma vez por semana, online, ao vivo. Você terá aula com estes professores que estão na tela aí e outros mais. Então, leia o QR Code, você vai ser direcionado e pode fazer a sua inscrição. Ainda há vagas? Ainda há vagas. Então, pelo que eu sei, ainda há. Aproveite, porque geralmente as vagas esgotam muito rapidamente. São vagas limitadas e, num instante, elas acabam. Então, leia o QR Code, vai ser direcionado e faça a sua inscrição para você aprender um pouco mais sobre o aconselhamento e poder, então, iniciar, talvez, a sua vida de conselheiro e abençoar outras pessoas também. Temos o anúncio do audiobook, está aí. Falávamos sempre nos episódios anteriores do breve manual do aconselhamento redentivo, escrito pelo reverendo Jonatas Abdias, um livro também para você que se interessou por isso e quer iniciar, inicie por essa leitura. Mas eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Se você gasta muito tempo em transporte, em deslocamento, em qualquer outra coisa, agora tem audiobook, narrado pelo próprio autor, reverendo Jonatas Abdias. Eu ia falar isso, um dos poucos livros da Pilgrim que é o autor que narrou, hein? Exatamente. Então, além de você ter o conteúdo, você tem a narração pelo autor, dando as ênfases que ele quer no livro. Então, é perfeito, porque você vai entender o livro da perspectiva do autor. Então, a forma como ele narra e conta as histórias, as ilustrações, é perfeito para quem não tem tempo, dá a desculpa de não ter tempo de parar para ler, então pode ouvir e você vai ser, então, edificado com esse audiobook aí, tá certo?
Mais uma vez agradeço a vocês por terem assistido a gente, ouvido a gente até o final. Que Deus os abençoe, que realmente esse conteúdo tenha sido relevante e edificante para vocês. E nós esperamos vocês no próximo episódio. Até lá, se Deus quiser.